Hoje eu venho até vocês dividir um questionamento que há muitos anos faz surgirem pontos de interrogação sobre as cabeças de quem se atreve a estudar matemática. Como pode 0,9999 reticências ser igual a 1? Eu não vou entrar no mérito dos limites que estão por trás desse conceito e que normalmente se estuda nas disciplinas de cálculo já no nível superior. Eu vou usar só instrumentos de ensino médio. Eu vou primeiro usar PG, depois eu vou usar álgebra e depois eu vou passar um macete épico para você justificar essa igualdade. Vamos começar pela PG. Quando eu escrevo 0,99999 com vários 9 seguidos de reticências, eu posso reescrever esse mesmo valor numérico como 0,9 mais 0,09 mais 0,009 mais. Você já entendeu? Sempre colocando um zero a mais e fazendo o 9 ir cada vez mais para a direita, 0,0009 e assim sucessivamente. Cada um desses termos da soma em que eu acabei de transformar o meu número pode, por sua vez, ser transformado em uma fração. Nesse caso, você tem 9 décimos na primeira fração, mais 9 centésimos na segunda fração, mais 9 milésimos na terceira, e assim sucessivamente. Agora o denominador é 1 seguido de 4 zeros até os confins do infinito. Então, na prática, o que nós temos é o nosso número original convertido em uma soma de frações, mas não é qualquer soma de frações. Se você tratar essa primeira fração 9 décimos como o primeiro termo, 9 centésimos como o segundo, 9 milésimos como o terceiro, e assim por diante, de uma sequência numérica, você vai perceber que essa sequência caracteriza o que nós chamamos de progressão geométrica. Nós temos um primeiro termo que dá origem a cada um dos seus sucessores por intermédio da multiplicação por uma constante. Em outras palavras, para sair do 9 décimos e chegar no 9 centésimos, basta multiplicar o primeiro termo por 1 décimo. Para sair do segundo e chegar no terceiro, transformando 9 centésimos em 9 milésimos, basta multiplicar o segundo por 1 décimo. E assim sucessivamente, você percebe que para gerar qualquer um dos termos da soma, você só precisa pegar o termo anterior e multiplicar por 1 décimo. Isso caracteriza o que nós chamamos de progressão geométrica, em que o primeiro termo vale 9 décimos, e a razão constante que corresponde a esse fator, a esse número, por quem eu multiplico cada termo para gerar o seu sucessor, essa razão vale 1 décimo. Uma das coisas que se estuda no mundo das progressões geométricas é a chamada soma infinita, que é, na verdade, o nome informal para o que nós deveríamos chamar de limite da soma. Mas aí a gente hesita porque as pessoas ainda não estudaram limites no ensino médio. O que se sabe é que em uma progressão geométrica, quando o módulo da razão é menor que 1 e, consequentemente, a progressão é chamada de convergente, vale a máxima, a soma dos seus infinitos termos, de novo, informalmente. O mais adequado seria dizer o limite da soma dos termos quando o número de termos tende a infinito. Mas no ensino médio, de novo, a gente tem as nossas limitações. O famoso limite da soma, a soma infinita, é dada pela razão entre o primeiro termo e a diferença 1 menos razão. Se você sabe disso, se você reconhece essa sequência como sendo a representação da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é 9 décimos e a razão é 1 décimo, você pode substituir aqui no numerador o seu primeiro termo, no denominador a sua razão, e você vai chegar em uma conclusão surpreendente. Nesse caso, o primeiro termo vale 9 décimos e 1 menos a razão se traduz em 1 menos 1 décimo. Interessante observar que aqui no denominador, quando você pega um inteiro, que na verdade representa 10 décimos, e subtrai desse inteiro 1 décimo, ora, 10 décimos menos 1 décimo resulta em 9
décimos, o mesmo 9 décimos que você tem no numerador. Então, se você quiser, você até pode multiplicar pela segunda invertida, como a gente faz quando a gente tem uma divisão de frações, mas talvez seja interessante você observar que se você dividir uma fração por ela mesma, nada mais justo do que o resultado ser igual a 1 e, consequentemente, fica aprovada a nossa especulação inicial de que 0,999, para todos os efeitos, sob a luz das progressões geométricas, é rigorosamente a mesma coisa que 1. Mas isso não é tudo. Tem álgebra e tem macete. Vem comigo. Essa da álgebra dizem que é mais elegante ainda e que, de certa forma, nos faz reféns. A gente fica sem um bom contra-argumento para dizer, não, mas espera aí, eu ainda não acredito que isso é verdade. O que eu vou propor a vocês é que vocês partam do princípio de que x é igual a 0,99999 pontinhos e que eu resolvi multiplicar os dois lados dessa equação por 10. Se eu realizar essa multiplicação do lado esquerdo, eu vou ter 10x. E do lado direito, se eu pegar 0,9999 e multiplicar por 10, essa vírgula vai andar uma casa para a direita e o resultado, portanto, vai ser 9,9999 e assim por diante. Interessante observar que esse 9,9999 pode ser desmembrado nesse momento em 9 mais 0,9999 e assim por diante. E esse 0,9999 que apareceu aqui, você chamou de x lá no início. Na primeira linha, dá uma olhada. X não é a mesma coisa que 0,9999? Então você pode pegar esse 0,999 que apareceu aqui na direita e substituir por x. Se você fizer isso, você vai escrever que 10x é igual a 9 mais x, você vai passar o x para a esquerda como quem resolve uma equação de primeiro grau simples, que afinal de contas é o que nós temos aqui, 10x menos x igual a 9, 9x igual a 9, e você acabou de chegar junto comigo à conclusão de que x é igual a 1. Agora não esqueça, ao mesmo tempo, o x que valia 0,999 reticências é igual a 1. E você acabou de confirmar mais uma vez a nossa especulação inicial. Mas você ainda não viu tudo, eu avisei. Tem um macete épico para fechar a conta do vídeo de hoje. Vamos então ao macete épico para você de uma vez por todas aceitar que 0,999 para todos os efeitos práticos é de fato a mesma coisa que o número 1. 0,353535 pontinhos até os confins do infinito é o que nós chamamos de dízima periódica. Isso se deve ao fato de que esse 35 se repete infinitamente até os confins do infinito, ou pelo menos isso é o que insinuam essas reticências que vocês estão vendo aqui. Toda vez que uma dízima periódica como essa começar por 0, e tiver o primeiro período imediatamente após a vírgula, nesse caso, a primeira instância de ocorrência do 35 ocorre imediatamente após a vírgula, você pode transformar essa dízima periódica em fração a partir do seguinte movimento. Você identifica o período, nesse caso 35, e divide o período por tantos noves quanto for o seu número de dígitos. Então, 0,353535 é a mesma coisa que 35 dividido por 99, 2 dígitos em cima, 2 noves embaixo. Faz na calculadora, você vai se surpreender. Se eu tiver 0,281281, vale a mesma máxima. O período está começando imediatamente depois da vírgula, antes da vírgula só tem um zero. 281 vai ser o meu numerador, 281, e o meu denominador vai ser 999. Afinal de contas, 281 tem 3 dígitos, eu preciso de 3 noves. Se eu tiver 0,4444, olha que interessante, o 4 pode ser representado como um período de dígito único. E nesse caso, portanto, eu vou ter só o 4 no numerador. E como o 4 está sozinho, eu só preciso de um 9 no denominador. O que me leva a uma conclusão interessante a respeito de 0,99999 e assim por diante. Se eu der para essa dízima periódica o mesmo tratamento que eu dei para todas as anteriores até aqui, eu vou identificar que o período, nesse caso, é representado pelo dígito 9, e no denominador eu vou precisar de apenas um 9. Surpreendentemente, porém dessa vez, eu chego a 9 dividido por 9. E você sabe de outros carnavais que 9 dividido por 9 é a mesma coisa
que 1. E eis que fica mostrado mais uma vez, portanto, que 0,99999 é a mesma coisa que 1. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, não vá embora sem deixar registrado o seu comentário.